Olá Brasil, olá YouTube, olá podcast, sejam muito bem-vindos ao canal J Críticas. Eu me chamo Júlio da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos, livros e música. No vídeo de hoje a gente vai começar uma nova série, um novo capítulo, uma nova temporada de conteúdos aqui para vocês, porque hoje a gente vai falar sobre música. Um dos nossos inscritos e também seguidores lá nas nossas redes sociais nos perguntou por que a gente não falou ainda sobre música. É porque tem muito lançamento de filme e muito lançamento de série e infelizmente não tem como a gente compilar, mas eu já vou dar um início aqui nesses projetos de músicas. Normalmente vão ser listas, né, de músicas que vocês podem ouvir. Eu não selecionei aqui primeiramente um estilo próprio. Eu vou tentar passar por todos os estilos, preferência ao pop e ao rock e também ao blues, mas se você quiser que eu faça algum tipo de conteúdo sendo lista ou história ou estudo mesmo, é só você sugerir lá nas nossas redes sociais, principalmente pelo Instagram. Então se você ainda não nos segue, segue aí sempre para novidades de filmes, séries e cultura pop. Hoje a gente vai começar com esse episódio recomendando 5 bandas de glam metal, né, que me ajudam a me concentrar tanto aqui na escrita dos roteiros, como essas músicas me impactam até nos dias de hoje. Lembrando que essa é só a minha opinião, então se caso você conheça outras bandas que eu não mencionei aqui, mencione aí na aba de comentários. Então se você é novo ou nova aqui no canal JP, seja bem-vindo ou bem-vinda. Aqui a gente fala de filmes, séries e cultura pop, e também a gente está começando aqui a falar sobre música no canal. Caso você não me conheça, tenho também um podcast onde eu reúno algumas pessoas para debater algum tema que envolva filmes e séries e também assuntos do mundo televisivo e cinematográfico, ou seja, entretenimento audiovisual. Então a gente vai falar sobre 5 bandas de glam metal que me ajudam no meu trabalho, tanto aqui para os roteiros, os vídeos e também para outros projetos que eu estou desenvolvendo. Então vamos lá, depois da vinheta falamos sobre as 5 melhores bandas de glam metal que me ajudam no meu trabalho. Depois da vinheta, é isso aí. Bom, antes de entrar aqui sobre essas bandas, eu vou explicar aqui sobre o que é o glam metal, porque é um tipo de gênero do rock que gera um pouco de dúvida. Inclusive eu já me confundi bastante. O glam metal, ele é um subgênero do heavy metal, né, que ele combina elementos de hard rock e de música pop. Ele foi iniciado principalmente ali na década de 80, entre a década de 80 e década de 90. As bandas em si, elas adotaram um visual, né, uma aparência, e eu até acho que isso também combina muito com a linguagem que eles normalmente querem passar, tanto em suas músicas e tanto na parte mais visual, mais estética dessas bandas de glam metal, né? E uma das principais coisas que diferenciam o glam metal de um punk rock ou de um hard rock musicalmente. O glam metal, ele combina um som tradicional de heavy metal com elementos de hard rock e punk rock, né? Ele adiciona ganchos criativos e riffs de guitarras que tem algumas características próprias da música pop. Normalmente o glam metal, ele se iniciou ali por volta de 1980, né, onde eles apresentavam os solos que eram chamados de chart guitar solos, né? Eles também incluem um uso intensivo de harmonias e algumas características de power ballad. E assim, os temas líricos geralmente lidam com amor e luxúria, com músicas muitas vezes dirigidas normalmente sobre mulheres. Então, já que você já sabe sobre o que é, né, o glam metal, acho que deu para explicar algumas coisas. Agora a gente
de fato vai entrar nas nossas 5 bandas que eu gosto bastante e que eu ouço até nos dias de hoje. São bandas assim que eu escutei a minha vida toda e eu acho que vocês já sabem quais são. São bandas bem populares, eu acho que quem ali tem alguma noção mínima de música conhece sim, porque esses músicos são muito populares até nos dias de hoje e alguns desses músicos ainda tocam juntos. Então, vamos para o primeiro músico, ou para a primeira banda. Bon Jovi é uma das minhas bandas preferidas de todos os tempos, porque eu gostava das baladas e também eu gostava de outras músicas, né? Eu adoro o Jon Bon Jovi, a banda em si é perfeita. Eu acho que tem sim algumas músicas meio farofas, mas outras eu até compreendo. Essa é uma banda americana de rock, glam metal e hard rock, formada em 1983, né, na cidade de Nova Jersey, em Sayreville. A formação dessa banda consiste em Jon Bon Jovi atuando como ator e de vez em quando como guitarrista. Guitarrista não, mas às vezes ele toca um violão, né, nos shows. Para você que assistiu o último Rock in Rio sabe disso, né? A gente tem o tecladista David Bryan, o baterista Chico Torres e na guitarra hoje tem o Phil Yeh, mas antigamente tinha o Sam Bora, que era, e assim, para mim ele foi um dos melhores guitarristas do Bon Jovi. Tem especulações que ele pode voltar ao Bon Jovi, mas inclusive eu gosto do Phil Yeh, ele é muito bom, ele inclusive tocou no último Rock in Rio. O Bon Jovi não foi a melhor aparição do Rock in Rio, porque a gente percebeu mesmo que o Bon Jovi já tá velho, já não consegue estar vivo, mas eu gostei. E a gente também tem aqui o baixista Rock McNaught. Bom, a minha história assim com o Bon Jovi começou ainda quando eu tinha uns 8 anos, né? Na verdade, foi porque eu gostava de jogar um jogo e que era o Guitar Hero. Acho que a maioria dos jovens conhecem. E a primeira música mesmo que eu ouvi de Bon Jovi foi Always, né? Uma música muito linda. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre Bon Jovi. Aí eu conheci Live and Pray. Aí eu comecei a pesquisar músicas mais recentes de Have a Nice Day, entre outras músicas. As minhas músicas preferidas, né, da banda, além dessas que eu falei aqui, meus álbuns preferidos são 4, né, que é o Miracle, né, dos anos 90, que canta ali o Blaze of Glory, no tom de Lá maior, né, que é uma música de 4 minutos e 57 de duração. Um single, né, que também pode ser chamado de Crossroad, foi lançado em 1994. A música Always tem 6 minutos e 5 segundos de duração. Outro que eu gosto muito, que eu ouço inclusive muitas vezes, só essa semana eu já escutei umas 10 vezes, que é These Days, que é um álbum um álbum single, né, do Bon Jovi de 1995. Caso This Day, a música This Day tem 4 minutos e 29 segundos de duração. E o meu último, que é o meu preferido, que eu escuto também bastante, não sei se eu escutei esse álbum essa semana, que é Keep of Faith, né, que é um álbum de 1998, que também era um single. Aqui temos uma outra banda que eu super amo, que infelizmente, né, tivemos a triste notícia que o guitarrista dessa banda faleceu já faz um mês e pouco, que é a banda Cinderella, né? Não confunde com a Cinderela, porque para quem é fã, né, dessa banda, fica puto. Os roqueiros são muito putos. Mas enfim, essa é uma banda que foi formada em 1983, na mesma época que o Bon Jovi, né? E foi formada pelo cantor e compositor, tecladista e guitarrista Tom Keefe e pelo baixista Eric Bridgington. A formação inicial dessa banda iniciou com o guitarrista Michael Smerk, né? E também baterista Tony Destra. Várias histórias. Assim que eu me organizar direitinho, eu vou trazer algumas histórias sobre a banda. Tem muita coisa boa
que a gente poderia falar sobre Cinderella. Cinderella é uma banda que eu gosto muito. Muita gente fala que as baladas dessa banda são ruins, mas eu acho que as baladas realmente são muito boas, né? Eu gosto muito de Nobody Fool, gosto muito de uma balada muito conhecida que foi gravada em 1988, né? Mesmo ano do filme Brinquedo Assassino. Inclusive, se você não viu esse vídeo, link aqui nos cards e eu vou deixar como recomendação na descrição, né? Que é Know What You Got, né? Que é uma balada muito conhecida, já passou em alguns filmes inclusive, e eu adoro muito. Eu já vi o clipe várias vezes, mas acho que o clipe não me pegou tanto. Eu não vejo muitos clipes, né, de bandas de rock, mas os meus álbuns preferidos são 4 também que eu separei. Pode ter outros, mas sim, Cinderella eu não tinha essa coisa de escutar Cinderella álbuns, eu escutava mais músicas, mas assim, um álbum assim, que me tocou muito na minha infância, adolescência, foi Nobody Fool, né, de 1986, e Somebody Save Me, de 1986 também, e o single Don't Know What You Got, que eu já falei aqui pra vocês, que é uma balada de 1988. Outra banda que me marcou muito foi uma que eu acho que foi a primeira banda que eu escutei, foi Skid Row, né, que é uma banda de hard rock e glam metal de 1986, que é uma banda de Nova Jersey, em Toms River, né, que ela obteve um grande sucesso ali na década de 80 e 90, né, ela lançou 5 álbuns, EPs, um álbum de compilação e também um álbum ao vivo. O álbum ao vivo eu não acho tão legal, mas os álbuns mais soltos eu gosto bastante. A primeira composição da banda, assim, lá nos anos 80, quando ainda tinha o Sebastian Bach, né, eu acho que a banda funcionava mais como Sebastian Bach. A gente tinha o guitarrista Dave Sabo, né, que é chamado de Dave Snake Sabo, que ele é o guitarrista solo, se eu não me engano. Scott Real na guitarra base e o Rachel Bowl no baixo e o Rob Effus na bateria. A banda soltou tem muitas músicas boas, como o Sweet Little Sister, Chain Life, I Remember You, também tem In a Dark Room. Meu inglês está enferrujado, mas é isso aí. E também tem outras grandes músicas, né? Uma curiosidade aqui, que um dos guitarristas, se eu não me engano, foi o Dave Sabo, o baterista. Ele já tocou, né, há algum tempo ali na primeira banda que a gente falou, que foi o Bon Jovi. Foi bem no início ali, ele tocava e foi bem interessante. As melhores músicas pra mim que me marcaram muito foi Chain Life, que é do álbum Skid Row de 1989, I Remember You, também desse mesmo álbum, né? A música In a Dark Room de 1991 do álbum Slave to the Grinch, que é um álbum magnífico, e também Sweet Little Sister, que é uma música muito agitada, com muitos solos de guitarra muito incríveis, né, de 1989 do álbum também Skid Row. A quarta banda assim que me marcou muito, mas não pelos álbuns, mas sim por alguns clipes que eles soltaram, foi Twisted Sister, né, que assim é glam metal puro ali, né. Twisted Sister é uma banda de heavy metal e também de glam metal, né, formada originalmente também em Nova Jersey, na cidade de Syracuse, né, e ela se mudou em meados de 1972 para Long Island, na cidade ali de Nova York. Essa foi uma banda que me marcou muito por vários motivos, uma banda que eu ouvi muito porque tinha 2 músicas ali que me marcaram muito, que foi I Wanna Rock e We're Gonna Take, que foram 2 músicas que foram uma das primeiras músicas que eu ouvi deles e eu me apaixonei pela banda porque a banda tinha uma coisa mais ousada, a estética do figurino deles era muito chocante, né? Eles usavam muitas roupas que combinavam
com a mensagem que eles queriam passar. É uma banda que não digo que foi muito criticada, mas foi uma banda que me marcou muito, né? O Dee Snider, que é o vocalista da banda, eu acho ele um dos músicos mais independentes, assim, não de toda a história do rock, né? Porque o rock tem uma história muito grande e não dá pra gente falar. Mas ele, assim, lá no início de 2008, 2009, assim, eu escutava muito, né, Twisted Sister, mas eu confesso que eu não ouvia os álbuns da banda. Eu não tinha esse interesse em ouvir álbuns, eu ouvia os mais soltos. Eu colocava no YouTube ou no Deezer ou no Spotify. Hoje em dia que a gente está acostumado muito em ouvir músicas nessas plataformas, mas Deezer, Spotify, tem outras plataformas aí que a galera usa, mas eu confesso que eu nunca tive a oportunidade de estudar mesmo, né, os álbuns dele. No caso, o vocalista, ele dizia que a banda não era de glam metal, a banda na verdade era de witch metal, que era um termo bem mais adequado. O Twisted Sister, eles têm uma nota, né? Porque lá na VH1, que é um programa de televisão de música, no caso, a banda Twisted Sister, ela tem uma classificação de número 73 dos mais influentes bandas de rock de todos os tempos. Lembrando que é uma classificação de 100 bandas ou 100 músicos e ela está nessa categoria, ou seja, de 73 nessa categoria. As minhas músicas favoritas, eu não escuto Twisted Sister por álbum, eu escuto mais por músicas mesmo, né? Mas uma música que me marcou muito foi de 1984, que foram basicamente só foram três assim que eu escutava muito, que era We're Gonna Take It, do álbum Stay Hungry, de 1984, I Gonna Rock, do mesmo álbum, e Burn in Hell, que para mim é uma música sensacional e eu recomendo muito que você comece a ouvir essa banda porque é muito genial, tanto as letras, tanto a harmonia e essas coisas. E a última banda aqui que eu venho aqui comentar com vocês, para mim é uma das bandas mais influentes e eu gosto até no dia de hoje. É uma banda que funciona e muito, né? Eles que tiveram no último Rock in Rio, né? E assim, a minha paixão por essa banda acho que é bem maior do que a minha paixão por Bon Jovi, que é uma das minhas bandas favoritas, que é Aerosmith, uma banda assim norte-americana que assim, eu acho que o Steve Tyler, para mim, ele revolucionou muito, né, o rock. Ele desenvolveu uma coisa bem legal no rock, não só o Steve Tyler, mas o Joey Perry, né, que é o guitarrista. É uma banda que, inclusive, muitas músicas deles que tem em muitos filmes, por exemplo, tem é uma balada que teve naquele filme Armageddon de 1999, se eu não me engano. E é uma música perfeita, é uma música que cabe em muitos filmes, principalmente filmes de drama e de ficção científica. Essa é uma banda que realmente ela é considerada por muitos, tanto críticos de música, tanto estudiosos, uma das maiores bandas de rock e de glam metal também de todos os tempos. Eu gosto muito daquele estilo que a banda adotou, né? Eles usam uns figurinos que, ao mesmo ponto que eu até não comparo, mas eu até coloco assim a balança com o Twisted Sister. São duas bandas que tem isso, mas eu acho que é uma banda que mistura muitos elementos de pop rock, hard rock e rhythm and blues. É uma banda que ela criou várias outras bandas que também são de glam metal, mas também são de hard rock e heavy metal. Ela inspirou, por exemplo, inspirou muito o Guns N' Roses, né, que é uma outra banda que eu gosto, mas eu não acho isso tudo, né? Ela é clássica, mas eu não sou muito fã de Guns N' Roses. Não, mentira, eu sou fã de Guns N' Roses. É uma banda formada em 1970 em Massachusetts, ali em Boston, né? Ela é composta pelo guitarrista Joey Perry, pelo baixista Tom Hilton, pelo nosso querido
Steve Tyler e a banda inicialmente era para ser chamada de Jam, mas o baterista Joey Kramer, né, e assim, acho que foi o Steve Tyler, John Kramer e o guitarrista Ray Tabano, eles mudaram ali em 1971, se eu não me engano, para nesse ano, né, em 1971, o Tabano, né, que é o guitarrista, ele foi substituído pelo Brad Whiteford. E a banda começou a atrair seguidores lá. As minhas músicas favoritas da banda são várias, mas eu separei apenas algumas. O vídeo já tá grande, então eu separei, por exemplo, a música de Armageddon, né, que é de 1998, que é I Don't Want to Miss a Thing, né, que é uma música bem interessante. Eu gosto muito da harmonia e também o solo é incrível, né? O solo do Joey Perry é incrível e tá no meu top 10 de melhores solos de todos os tempos. Eu acho que ele perde apenas para algumas músicas do Ozzy Osbourne. E também a gente tem Dream On de 1973. Eu não sei se é do Aerosmith ou se essa música é do Ronnie James Dio, quando ele tocava no Black Sabbath. Eu tenho uma certa de uma dúvida. A gente tem a música Crying e assim, tem várias outras músicas que eu adoro, né? Do Crying foi uma música composta em 1993, é uma música muito interessante, muito bonita. Assim, essa é uma das minhas bandas favoritas. Eu selecionei 3 músicas aqui. Então essas são as primeiras 5 melhores bandas que me influenciam muito no meu trabalho. Para você que não sabe, sou designer e uma das coisas que eu aprendi é você precisa de concentração. E eu sempre me concentrei com essas bandas lá de heavy metal, de hard rock. Punk eu nem tanto, mas acho que o heavy metal principalmente, ele me influenciou muito a trabalhar, muito a criar as coisas, até porque uma das minhas melhores ideias, quando eu tava ouvindo Ozzy Osbourne, né, eu tive uma ideia assim, olha, e aí inclusive eu tava na faculdade e foi nessa época que eu lancei uma ideia, os professores adoraram. Então, gente, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Aí para aquele seu amigo ou sua amiga que é roqueiro, que gosta desse tipo de conteúdo. Então, se você curtiu o vídeo, deixa um like, um comentário, ativa o sininho. Eu tô produzindo alguns conteúdos pro KY, né? Não sei se pronuncia assim, mas enfim. Eu tô produzindo muito conteúdo por lá, então se caso você queira me ver